Fala galera, beleza? Nesse tutorial eu vou ensinar 5 técnicas para editar com agilidade no Premiere. São 5 técnicas preciosas de edição em Adobe Premiere. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, acione o sininho e fique por dentro sempre que eu postar tutoriais aqui no canal. Então a primeira técnica que a gente vai abordar é o Match Frame. Leozinho, o que é o Match Frame? O Match Frame ele vai casar o frame que está na nossa sequência, que é justamente esse frame aqui, com o frame no material original. Mas eu vou demonstrar isso na prática, uma problemática que acontece bastante, que eu vejo acontecer bastante, que é o seguinte. Você quer botar um pedaço dessa imagem que está, por exemplo, você usou esse take no início da sua sequência, você quer utilizar ele também no final da sua sequência, um outro ponto, um outro trecho, que não seja essa entrada e essa saída que você já marcou aqui. E aí o que acontece? Você vem, teoricamente, se você tivesse poucos arquivos, você pegaria a imagem aqui, jogaria aqui e chuchu, beleza. Só que como você tem muitos arquivos, fica muito difícil você encontrar o arquivo original. Então o que você vinha malandramente, instintivamente fazer? O que você faria? Clicaria 2 vezes na imagem, ela vai aparecer aqui para você, você vai ficar super feliz. Só que uma hora que você clicar e marcar uma entrada em outro ponto, olha só o que acontece. Marquei a entrada em outro ponto. Ele some, ele corta o pedaço que está na timeline. Eu já recebi até dúvidas sobre isso aqui no canal. Então, por exemplo, uma vez que você clica, dá um duplo clique em qualquer extrato, qualquer pedaço que está na timeline, qualquer fragmento de imagem, e ele vem para cá, o que você está vendo aqui no caso é um fragmento, é o extrato que já está aqui na timeline. Então, uma vez que você mexer nessa entrada e nessa saída, você está alterando a entrada e a saída do ponto que está aqui na sequência, certo? Deu para entender? Então, no caso, você teria que buscar essa imagem original aqui na bagunça, né? E aí vai ficar muito complicado você fazer isso. Então, para essa e todas as outras, existe o Match Frame, que ele vai casar o frame da imagem que está na sequência com o seu frame original. Então, como é que você faz o Match Frame? Tem um atalho, que é o F, a tecla F. Apertando a tecla F, ele vai me dar o frame original no material original. Então, uma vez que eu mexer no ponto de entrada e saída, eu não vou estar mais mexendo na entrada e na saída do clipe, certo? Então, por exemplo, se eu quiser usar essa imagem no final da timeline, correto? Daria um Match Frame nela, acharia ela aqui, marcaria uma entrada, colocaria ela no final da timeline, sem comprometer o corte que eu já marquei aqui. Então, recapitulando, você veio todo felizão, deu um duplo clique, achou a imagem aqui, crente que você não ia procurar ela nessa bagunça, só que uma vez que você mexe no corte, você corta. Então, você não pode fazer isso. O que você tem que fazer? Dar um Match Frame, apertar a tecla F, ele vai te jogar para o frame na imagem original. Então, essa aqui é o clipe original, não é o extrato, não é o fragmento que está na sequência. Então, se você alterar o ponto de saída ou o ponto de entrada, você não altera o ponto de entrada e saída que está na sequência. Então, você pode marcar outro corte e colocá-lo no final da timeline ou no início da timeline, ou inclusive até mesmo por cima dele, certo? Sem comprometer e ganhando agilidade. Então o Match Frame é muito importante e isso vai levar a gente para a segunda técnica para editar com agilidade no Premiere. Porque o Match Frame ele deu para a gente o frame perfeito, só que ele não me dá onde está o arquivo nas minhas pastinhas, né? De certa forma eu continuo sem saber onde é que está o dito cujo. Então, por exemplo, essa imagem aqui é bem legal, eu quero saber onde ela está no meio dessa zona toda que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Então, como é que eu faço para resolver essa problemática? Selecionando qualquer fragmento, clicando com o botão direito, Review in Project, ele vai dizer para você, ó, tô ali, ó. É justamente você que eu estou procurando. Então, por exemplo, no caso do nosso primeiro take, se eu der um Review in Project, ele aparece aqui no meio da bagunça toda. Se eu arrastar ele, eu teria o mesmo processo que eu teria com o Match Frame. Entendeu, meus amigos? Não é para clicar 2 vezes aqui com nenhum material que já está na sequência, porque você já está
com o kill marcado. Uma vez que você mexer aqui, você está bagunçando essa sequência. Você tem que pegar o arquivo que está originalmente aqui no browser. Então, para isso, você vem Review in Project, que ele vai te dar o arquivo original, e do arquivo original você arrasta para cá e remarca o corte. Ó, agora não está, tá vendo? Agora não está bagunçando a sequência. Ou você simplesmente tecla F, Match Frame, ele já me dá o arquivo original. A questão só do Match Frame é que ele vai te jogar o arquivo no Source Monitor e ele não vai te dizer onde está no browser. Aqui no Program Monitor, onde está aqui na sua pastinha de arquivos. Só que se você quiser saber exatamente qual é o arquivo exato mesmo, onde ele está, em qual pasta que ele está, né? Você, botão direito, Review in Project. Então já dei aí 2 técnicas de edição para a gente ganhar agilidade, para a gente ganhar tempo. Vamos agora falar sobre a terceira. Também é uma problemática que eu vejo surgir, é dúvida que apareceu já aqui no canal. É justamente sobre essa barrinha da direita de V1, V2, V3. Muitas vezes a gente não fica atento a elas, não sabe muito bem qual é a função delas, esquece elas, mas ela é muito útil para a gente. Por exemplo, eu criei uma situação prática para mostrar como é que funciona isso. Eu tenho um layer de title, que é justamente esse produção Adobe Premiere, que é o layer que está no track 2, na camada 2 de vídeo. E a camada 1 de vídeo está toda reservada para as imagens, certo? Digamos que eu quero copiar esse modelo de texto e colar ele um pouco mais à frente para continuar utilizando a mesma fonte, só vou trocar o produção por edição, por exemplo. O que acontece? Muitas das vezes, você seleciona o clipe, dá um Ctrl+C, vai no local desejado, dá um Ctrl+V. Só que na hora que você dá o Ctrl+V, ele cola na camada, no track 1, na camada 1 de vídeo. Isso não é legal, a gente não quer isso. E a gente se pergunta, pô, por que isso acontece, né? Você vem aqui com o cursor Ctrl+V, ele cola no track 1. Eu quero que ele cole no track 2, na camada 2 de vídeo. Então, para isso que serve, para isso e para outras situações que servem, inclusive o Azinho e o 2zinho. Só que a gente está sem áudio agora, mas funciona também com tracks de áudio também, com trilhas de áudio. Então, para que serve isso aqui? Se eu tirar o V1 e deixar só o V2 selecionado, der um Ctrl+V, agora eu consegui justamente o que eu estava buscando, que era colar o meu querido no track 2, não no track 1. Para o track 3, seleciono o V3, Ctrl+V. Essa camada, essa coluna da direita de Vs e As, eles são, na verdade, nada mais, nada menos do que seletores de ação, de movimento, né, e de ações que você está fazendo aqui na timeline. Então, tudo que você pensar em ação e movimento, você tem que levar em consideração esses Vzinhos, se eles estão selecionados ou não. Porque aqui que você está dizendo para ele, para o Premiere, em qual camada, em qual layer, se tiver 90 layers aqui, é muito importante você desativar os 90 layers e deixar só o layer que você quer, o layer 91, e dar Ctrl+V. Entendeu, galera? Isso aqui é justamente um direcionador de ações na timeline. Isso aqui faz a gente ganhar muita agilidade e muito tempo se a gente dominar essa ferramenta. Então, por exemplo, aquele atalho clássico de edição, setinha para cima e setinha para baixo, para caminhar pelos cortes, com os 3 Vs ligados, se eu caminhar, ele vai caminhar pelas 3 camadas de vídeo. Agora, se eu não selecioná-las, ele vai escapar. Ó. Tá vendo o track 3 ali, o V3? Ó, ele não esbarrou no V3. Agora, se eu selecionar o V3, ele esbarra no V3. Olha lá, esbarrou no V3. E isso acontece também com o Match Frame, porque olha só, o que acontece? Se eu tiver uma timeline com muitas camadas de vídeo, então, por exemplo, eu tenho esse track aqui, se eu der o F de Match Frame, ele vai me tascar o Match Frame. Agora, se eu tivesse outra imagem por cima dela, certo? Tem 2 formas de você fazer isso. Se você der o Match Frame, né, tem uma camada aqui por cima, certo? Se você der o Match Frame, com a tecla F, ele vai me jogar o frame original do track 2. Perfeito? Só que eu quero o frame do track 1. Como é que eu faço isso? Ou eu posso selecionar o amigão, seleciono o track e do Match Frame, com a tecla F, ou simplesmente
deixo apenas o V1 selecionado e dou Match Frame. Perfeito? Deu para entender como é que funciona isso aqui? Isso aqui é só um seletor de ações, mas é muito útil, é muito prático, faz a gente ganhar muito tempo, faz a gente ganhar muita agilidade na hora que a gente estiver editando o vídeo. Então a quarta técnica de edição, antes da gente começar, eu vou só apagar essa demonstração do exemplo, é o Default Transition. O Default Transition, como eu já apliquei nessa imagem, é justamente uma transição padrão que você pode escolher. No caso, o Premiere já tem a transição padrão, que geralmente é a transição padrão mesmo, que é o Fade. É justamente esse Fade que está aqui na entrada e na saída, ó. Perfeito. O que muita gente não sabe é que o Premiere permite a gente padronizar, digamos assim, criar padrões, defaults para você utilizar esses fades de forma muito rápida e muito ligeira, porque você vai usar esse fade muitas e muitas vezes. Então, para você não ter que ficar vindo aqui na aba de Effects e buscando o efeito e vindo aqui arrastar, você tem como simplesmente clicando com o botão direito na imagem. Por exemplo, eu vou escolher uma imagem lá no final da timeline. Essa aqui está bem legal. Por exemplo, clicando com o botão direito no corte desejado, você tem como Apply Default Transition. Você tem como já aplica o querido Fade. Por exemplo, você pode fazer o mesmo processo entre duas imagens. Clicou entre duas imagens, Apply Default Transition. Além disso, o que é muito interessante do Default Transition é que você clicando na transição, por exemplo, nesta aqui que eu coloquei no final da timeline, no final do clipe, clicando com o botão direito, tem como eu ver Set Transition Duration. Isso aqui é para a gente ver a duração da transição. Então, no caso, a transição padrão ela já vem, no caso, com 25 frames. Então, se eu quisesse aqui, por exemplo, 10 frames, correto? Set Transition Duration, por exemplo, estou com 25 frames, eu não quero 25 frames, eu quero 12 frames. Só que o que acontece? É um nível de 1 ou 2 fades, beleza. Só que se você estiver fazendo isso a um nível de inúmeros fades na timeline, você quer ficar utilizando fades direto, inclusive fades de áudio, você pode padronizar, porque de repente você não quer utilizar 25 frames, você quer utilizar 12. Então como é que eu faço para padronizar de 25 para 12 frames, para toda hora que eu for botar esse Apply Default Transition, eu aplicar com 12 frames? Se a gente vier Edit, Preference, Timeline, ele vai aparecer aqui para mim logo na primeira opção, ó, Video Transition Default Duration. Então ele já tem como 25 frames de duração padrão. Então no caso eu posso botar 12. Por exemplo, aqui embaixo ele está me dando a transição default do áudio. Eu uso 2 frames. É legal, porque que acontece? Eu uso bastante corte de áudio, de voz. E tem vezes que eu gosto de botar, na verdade, é muito legal você botar pequenos fadezinhos quando você corta áudio, para você não permitir que talvez ocorram estalos. Então eu sempre uso fade de 2 frames. Se toda hora que eu estivesse cortando, tivesse que pegar o frame de 25, lá a transição de 25 frames e encurtá-la para 2 frames, ia tomar muito tempo da minha edição e tempo na edição, né? Cruel. Então tá frames ou segundos. No caso eu vou botar 12 frames e dar OK. Agora toda hora que eu clicar e der um Apply Default Transition e der um Set Transition Duration para conferir, ela já está com 12 frames. Legal, né, galera? Agora, outra coisa que é interessante sobre Default Transition que é importante abordar. Na minha abinha de Effects, se eu vier em Video Transitions, em Dissolve, repara que o Cross Dissolve está com uma barrinha azul, certo? Isso quer dizer que ela é a nossa transição default. É justamente a transição default. Mas você pode você pode personalizar isso, você pode querer que, na verdade, a sua transição default seja o Deep to White. Então você clica com o botão direito e seta ela para ser a transição default. Então agora, uma vez que você clicar em qualquer transição, Apply Default, ela vai já aplicar o Deep to White e não o Cross Dissolve.
Legal, né, galera? Então eu vou voltar lá porque eu gosto do cross dissolve. É o padrão da casa. Perfeito. Só que como é que eu faço isso com atalho, Leozinho? Existe algum atalho para a gente fazer cross dissolve? Tem sim. Selecionou o clipe, Shift D. Ele já vai aplicar o Default Transition. Então agora a gente vai para a nossa última técnica para ganhar agilidade, ganhar tempo, que é justamente, vocês já repararam o seguinte, que toda vez que a gente quer fazer alguma ação, a gente precisa selecionar. Por exemplo, a gente quer se movimentar pelo Source Monitor. Um exemplo prático, eu quero utilizar os atalhos K, J e L para fazer o Fast Forward e o Rewind, certo? J, K e L. K para, L vai para frente e J volta, certo? Só que o que acontece? Se eu quiser fazer esse mesmo processo na timeline, na sequence, eu teria que selecionar a sequence L, K e J. Agora, se eu quiser fazer esse processo no Source Monitor, tem que vir aqui clicar K, J e L para andar para frente. K para parar, J para voltar. Então, quer fazer o mesmo na sequência? O mesmo processo. Então fica realmente uma coisa, esse movimento de você ficar clicando na sequência e clicando no Source Monitor, você pode, digamos assim, fazer isso tudo só com uma tecla. Você pode personalizar uma tecla ao gosto no teclado aqui no Keyboard Shortcuts, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona agora, e fazer isso num botão. Então como é que faz isso, Leozinho? Isso aí é uma técnica de edição, isso é uma forma da gente ganhar agilidade. Como é que eu faço? Edit Keyboard Shortcuts. Para quem não conhece, essa seção de atalhos é genial do Premiere, funciona é bem didático, e com um exemplo que eu vou aplicar agora para você já vai dar para entender como é que ele funciona. Você tem diversos layouts, então você tem o Premiere Pro e você tem alguns outros presets, beleza, nada demais. Você também pode salvar o seu, que uma vez que você começar a modificar isso aqui, ele vai virar custom, e aí você pode salvar o seu Keyboard Shortcut. Como é que é basicamente o Keyboard Shortcuts, como é que ele age aqui para a gente? Aqui a gente tem as ações e aqui a gente tem os atalhos. Aqui são os principais atalhos e aqui a gente tem uma demonstração visual da criança. Beleza? Isso aqui, e o atalho que o Premiere vai estar, e a configuração vai aparecer idêntico para vocês aqui conforme for o seu teclado. Meu teclado ele é diferente, ele tem o C cedilha, por exemplo, tal. Então ele não é muito o padrão realmente do Premiere. Então ele é diferente, o Extract aqui em cima, enfim. Então pode ser que o de vocês não esteja idêntico igual ao meu. Mas como é que funciona basicamente isso? Como é que a gente resolve aquela problemática? Porque aqui você tem as ações, então são inúmeras ações, assim realmente é o mundo. Só que o que é importante saber? Aqui você bota o atalho e aqui você seleciona a ação. Então, por exemplo, eu tenho o Selection Tool com a tecla V, certo? Você viu que selecionei o Selection Tool. Agora, por exemplo, eu não quero que o Selection Tool seja a tecla V, né? Eu quero que ele seja, por exemplo, vou botar um aqui que esteja vazio, que, por exemplo, esses que estão cinza são atalhos que estão vazios. O que estão verdes aqui com esse roxo, eles já são atalhos que já estão designados. Então, se eu selecionar alguma tecla de algum atalho que já está designado aqui, ele vai dar conflito, ele vai falar para você que o atalho já existe. Então, no caso, eu vou dizer que, por exemplo, o Selection Tool é o F2. Então, eu vou tirar primeiramente o V, deixei, tá vendo que ele já ficou aqui custom, né? Já está customizando. Então, só selecionar, só dar um clique em Shortcut e digitar F2. Ele já me botou o Selection Tool, agora é o F2. Eu posso dar OK, mas no caso eu vou cancelar isso aqui e vou botar Selection Tool, por exemplo. Beleza? Ou você pode fazer também o seguinte, pegar o F2 e arrastar para o Selection Tool. Beleza? Agora, tendo em vista isso, já entendendo como é que funciona o básico disso, qual é o nome daquela função, daquela ação para você mudar em um botãozinho só aqueles dois monitores para a gente navegar de forma ligeira pela nossa edição? Vai descendo. Toggle, que é justamente isso, selecionar. Então, tá vendo? Focus, ele vai justamente transitar o foco
pelo Source e pelo Program Monitor. E o que é interessante de vocês notarem, meus amigos, que na verdade aqui ó, fechando com chave de ouro mesmo, que não tem atalho. Ele, por padrão, ele não existe esse atalho. Isso é realmente uma dica mesmo de edição, é uma técnica e ele está aqui escondidinho. Então você pode selecionar o nosso amigo e escolher qualquer atalho. No caso eu vou escolher um atalho aqui que já esteja cinza, por exemplo, C cedilha. Então posso arrastar o C cedilha e jogar lá. Perfeito? Ou vou deletar você, clicou, C cedilha. Toggle Source, perfeito? Ficou customizado aqui, eu vou deixar assim por enquanto, beleza, sem problema. Agora o que acontece? Eu tô na minha sequence, em Edit, se eu der C cedilha, ele vai selecionar o meu source. Então eu caminho com KJL pelo source, C cedilha, KJL pela sequência. C cedilha, KJL. E o C cedilha ficou até legal, porque o C cedilha já vem depois do L. Então, olha só que beleza. É assim que a gente faz, e é assim que a gente transita pelo teclado, de forma ligeira, mania de editor, de querer fazer as coisas rápido, de querer ganhar tempo. É basicamente isso, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, dá um like, curte o vídeo, se inscreva no canal e a gente se encontra nos próximos tutoriais. Aquele abraço!